Olá, estamos aqui em mais um AT Talks e com muita alegria, muita satisfação aqui em Brasília, no Comando Geral da Aeronáutica. Minha alegria de entrevistar o Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Canites Damasceno. Obrigado, Damasceno, pela sua gentileza de nos receber. Alegria nossa. E a você que nos assiste, a nossa audiência, eu vou ler porque é tão importante, é tão forte o currículo do Brigadeiro que eu vou lhe permitir aqui uma gentileza sua de eu ler. Brigadeiro Damasceno começa como aspirante em 1982 e passa por várias promoções dentro da FAB, da Força Aérea Brasileira, chegando até em novembro de 2018, Tenente Brigadeiro do Ar e hoje Comandante-Geral da Aeronáutica. A lista de cursos de capacitação e treinamento aeronaves, eu vou citar alguns só, porque o programa se ocuparia com toda a formação técnica profissional do brigadeiro, mas a formação em oficinas de aviadores, a formação em comando Estado-Maior, a formação em cursos na área tática aérea, a formação, curso de piloto de patrulha, piloto de helicóptero, piloto de transporte e várias funções ocupadas dentro da aeronáutica, como chefe do Estado-Maior, secretário das Finanças e Administração da Aeronáutica, dentre outros, comandante do 4º Comar em São Paulo, e uma lista invejável de condecorações e medalhas que eu diria para poucos em uma carreira que nos orgulha, Brigadeiro, dessa lista tão trabalhosa, eu diria assim, da sua jornada. Então, eu agradeço a sua gentileza mais uma vez e começo com uma pergunta. Senhor comandante, como a Força Aérea se organiza para cumprir a sua missão? Bom, Agostinho, inicialmente queria agradecer a sua presença aqui nesta manhã. E a Força Aérea tem uma missão bem específica e cada vez que eu falo dessa missão, eu sempre lembro que esta missão, quando nós traduzimos, verbalizamos, é para que o nosso efetivo, de quase 70 mil pessoas, homens e mulheres da nossa força, e a sociedade entenda. A missão da Força Aérea é de manter a soberania do espaço aéreo e apoiar a integração nacional. E quando nós falamos em manter a soberania do espaço aéreo, nós dividimos essa atividade em dois verbos infinitivos, como eu costumo dizer. Defender o espaço aéreo e controlar o espaço aéreo. A defesa do espaço aéreo, Agostinho, nós estamos aqui agora, na manhã dessa quinta-feira, e nas nossas 7 bases de caça, temos agora oficiais, pilotos de caça, meninos, garotos, na faixa dos seus 20 e poucos anos, sentados dentro do avião, preparados para defender o país, né? Nós tivemos, apenas para que você entenda aí a magnitude dessa atividade, em 2023 nós tivemos mais de 400 acionamentos dessas aeronaves para interceptar aeronaves que entendemos como desconhecidas, suspeitas, né? E nesses 400 voos nós interceptamos 439 aeronaves. E quase 100 aeronaves, 89 sendo mais específicos, são aeronaves tidas como suspeitas, né? Nós fazemos com a Polícia Federal um belo trabalho para que possamos identificar, via de regra, a sociedade já conhece bem, esse trabalho nós fazemos contra a questão do tráfico de drogas, vindo de países produtores, então é um trabalho diário da nossa defesa aérea. Mas além disso, a defesa aérea se ocupa também com as aeronaves supersônicas, de outras intromissões que podem ocorrer, ou seja, a parte da nossa defesa aérea ela é bastante específica, é aquela atividade principal de qualquer força aérea no mundo, e nós tratamos isso aí com muita propriedade e a nossa prioridade. Muito bom. Brigadeiro, o senhor pode, por exemplo, explicar um pouco para nós mais sobre essas ações que são realizadas para defender a soberania do espaço aéreo? Algum detalhe a mais que o senhor pode nos dar? Essa questão da defesa aérea, ela tem uma relação direta entre o homem e a máquina, né? Então nós tivemos, Agostinho, durante mais da metade da nossa história, a Força Aérea completará agora em janeiro, próximo, dia 20 de janeiro, 84 anos. E mais da metade da nossa história nós voamos 2 tipos de aviões supersônicos diferentes, né? Isso aí nos dá uma capacidade de você manter essa operacionalidade, porque vez por outra um grupo de aviões tem que parar para fazer a manutenção, às vezes você precisa fazer uma troca do equipamento, e você tendo 2 tipos de equipamentos supersônicos,
você melhora essa capacidade de manter essa operacionalidade. E nós hoje, você bem sabe, nós fizemos um grande trabalho junto com a Força Aérea Sueca, com a empresa Saab, e adquirimos aeronaves Gripen, né? Estamos agora na busca de um segundo aeronave supersônica, porque nós vamos ainda o F-5, um dos primeiros aviões supersônicos que nós tivemos no Brasil, junto com o Mirage, e buscamos agora buscar essa paridade, buscar um novo projeto, né? Eu falava então dos dois verbos que tratam da soberania do espaço aéreo, o outro é o controlar. E o controlar nada mais é do que o controle do espaço aéreo. Nós temos hoje no Brasil 4 centros integrados de defesa aérea e controle de tráfego aéreo. Interessante que nós somos um dos únicos países do mundo em que integramos o nosso sistema de radares, tanto para a defesa aérea, como eu disse, para essas bases que estão sempre alertas, atentas, mas usamos também para a circulação aérea geral. O que é isso? Quando você vem de São Paulo no avião de uma empresa comercial nossa ou vai para o exterior, empresas nacionais ou empresas estrangeiras, nós controlamos esses aviões. Quando você, como exemplo, você analisa o G20, né, passageiros embarcados nos países que compõem o G20. Os Estados Unidos está chegando a 1 bilhão de passageiros ano. A China está chegando a quase meio bilhão de passageiros embarcados por ano. E nós, dentro do G20, somos o 9º país com o maior tráfego de passageiros nos nossos aeroportos. Já passa de 100 milhões ano. Quando você soma o movimento aéreo no mundo, né, nós temos hoje algo em torno de 95 milhões de voos, né? E nós aqui no Brasil, né, nos ocupamos do controle de 3% de todos esses voos. Quer dizer que de cada 100 aviões que voam no mundo, 3 aviões são controlados pela Força Aérea Brasileira, porque se ocupam, como eu disse, do controle do espaço aéreo, né? Então nós temos, quando fala de controlar e defender, nós temos 2 grandes sistemas. A Força Aérea é muito sistêmica, Agostinho. E nós temos então, para a defesa do espaço aéreo, nós temos o SISDABRA, Sistema de Defesa Aérea Brasileira. E para o controle, nós temos o SISEAB, Sistema do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Temos em torno de 4 a 5 mil controladores de voo. Há aqui também uma curiosidade, hoje mais da metade dos controladores de voo são mulheres, jovens controladoras de voo. Eu sempre que posso levo companheiros, amigos, visitantes para conhecer um centro de controle e ver aquela quantidade de meninas, né, que são jovens controladoras, com cuidado danado, uma tremenda experiência que foram acumulando na carreira. Então é mais uma marca da Força Aérea de ter aí hoje mais da metade dos controladores. Então esse conluio, essa juntada do controlar e defender, no nosso entendimento, atende bem a essas questões da nossa manutenção da soberania. Importante se diga também, nós somos a cada ano, a cada 2 anos, temos uma auditoria da ICAO, né, a Organização Internacional de Aviação Civil. E a nossa conformidade com os ditames da ICAO chega hoje a 95%, né, e passando um pouco disso. Ou seja, nós somos hoje no mundo, estamos entre os 5 países que atendem a totalidade da segurança da navegação aérea no mundo, né, em função dessa nossa atividade ligada dentro desse sistema do controle do espaço aéreo brasileiro, que ela é feita por um grande comando nosso chamado DECEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. É um orgulho para nós ter esse grau de conformidade altíssimo junto à organização que cuida da navegação e da segurança aérea no mundo. E eu vi pelo seu currículo, o senhor tem mais de 6 mil horas de voos. Isso não é pouco. Para nós leigos, o que representa 6 mil horas de voo na experiência do senhor? 6 mil horas de voo dentro de uma força aérea é um número realmente expressivo, um pouco acima da média. Logicamente, não podemos comparar com os pilotos da aviação comercial, porque a atividade deles é mais assídua dentro de uma cabine de voo. Nós voamos mais jovens, voamos mais, né, como tenentes, capitães, majores. Eu tive a sorte de comandar um esquadrão de voo, que isso também aumenta um pouco a sua, não só a experiência, como essa quantidade de voos.
Mas a média de um piloto bem formado, com muita experiência, ela gira em torno, acima de 3 mil horas de voo. Nós podemos dizer que temos pilotos muito bem treinados, muito bem formados, como chamamos, com o avião na mão. Uma curiosidade, Brigadeiro, que a sociedade sempre aplaude, fica encantada e fica presa nas apresentações, é da Esquadrilha da Fumaça. Conta um pouquinho a história desse fenômeno, porque é o nosso Cirque du Soleil do ar. É uma coisa impressionante. Eu tenho ido a algumas solenidades e a gente abaixa ali, porque ele vem numa rasante e pontualmente, em alguns momentos, inclusive algumas posses que eu assisti aqui em Brasília, como é que se criou essa qualidade, essa esquadrilha? A fumaça, nós somos de 1941, e começamos a nossa Força Aérea egressos da aviação militar, porque o Exército Brasileiro tinha uma aviação militar, assim como a aviação naval que veio da Marinha. Essa juntada cria então, Getúlio Vargas cria a Força Aérea Brasileira e coloca como primeiro-ministro um civil, né, Salgado Filho, que era um senador, era do antigo PTB, tinha sido ministro do Trabalho. E no Campo dos Afonsos, que era uma organização do Exército, cria-se ali então a nossa Escola de Aeronáutica, a formação dos pilotos, né? E logo em seguida, com a mudança dos aviões com mais potência, o avião T-6, um ícone da aviação, os instrutores de voo, eles formam uma pequena esquadrilha de demonstração, primeiro, para incentivar os cadetes, que eles estavam em formação, a seguirem a carreira, e mais do que isso, vai ter demonstrações no Rio de Janeiro, principalmente na praia, para que a garotada pudesse, olhando aqueles aviões, se interessarem, se empolgarem, e assim tem sido, né? Nós tivemos, logicamente, a mudança de avião. Os 2 últimos aviões da esquadrilha os 3 últimos aviões são aviões brasileiros, né? O T-25, o Tucano, né, da nossa querida Embraer, e o Super Tucano, que hoje é um avião de caça, né, que faz as missões de fronteira, e também é o avião que atende a fumaça, né? Um avião, como eu falei, o A-29, um orgulho nacional. E a esquadrilha tem essa característica, dos seus objetivos é exatamente esse, empolgar a juventude e colocar o verde e amarelo, né, a cauda dos nossos aviões e a bandeira do Brasil, e viajamos aí pelo Brasil afora, cidades pequenas, e não são poucos oficiais aviadores que estão na Força Aérea hoje por conta disso. Eu sou um deles, né, eu sou do Sul, e meu pai, que era da Força Aérea, me levava para as demonstrações do Rio Guaíba, né? E aquilo me empolgava muito, voltava vidrado. Então, uma das empolgações que eu tive na minha carreira foi vendo os T-6 da fumaça. Apenas para defender, o envolvimento já é gigantesco da aeronáutica. Mas o que o senhor destaca do controle do espaço aéreo, tendo em vista que a área de atuação é ainda maior? Isso é bastante interessante. Da mesma forma que nós, do Alto Comando Aeronáutica, né, nós somos 10 tenentes brigadeiros do último posto, e temos dentro da nossa perspectiva sempre trazer o efetivo para o conhecimento da missão que eles fazem, né? Todo mundo é envolvido na missão. Ao mesmo tempo que nós dividimos a nossa missão em defender o espaço aéreo, controlar o espaço aéreo, integrar o espaço aéreo, que é coisa que devemos conversar em breve, porque é interessante a nossa atuação junto ao país, né? É interessante que nós conheçamos também qual é a área de atuação. Então, quando nós falamos em integrar, né, nós utilizamos as várias pistas do Brasil, as nossas pistas da Força Aérea e pistas espalhadas no Brasil, principalmente na Amazônia. Então, esses 8,5 milhões, né, de quilômetros quadrados do nosso território, nós fazemos a integração. Somamos a isso mais 3,5 milhões, chegando a 4,5 da Zona Econômica Exclusiva, né, que é também uma área soberana, né? Então, isso tudo entendemos como integração, porque temos Noronha, né, pousamos lá para ajudar as comunidades, né, não só na Amazônia, como em todo o país. Mas há também um fato interessante, Agostinho, que nós, por acordos internacionais, a Força Aérea se ocupa do controle do espaço aéreo de mais 10 milhões de quilômetros quadrados sobre o Oceano Atlântico, né, que vai lá no meridiano 10. E quando você soma isso tudo... É um outro Brasil. É um outro Brasil. São 2 Europas dentro desse universo. Né? Então, quando você soma isso tudo, são 22 milhões de quilômetros quadrados que a Força Aérea Brasileira se ocupa do controle desse espaço aéreo. Não só o controle,
também das questões de busca e salvamento, né? Tivemos aí a infelicidade, por exemplo, do acidente da Air France, em que a Força Aérea Brasileira foi, então, por conta desses acordos internacionais, nós fomos responsáveis pela busca, né, e pelo resgate daquelas pessoas que lá estavam. Então, esse é apenas um exemplo. Então, é uma atividade diária, são 22 milhões de quilômetros quadrados, não é pouca coisa. Então, dentro do controlar, né, e dentro do defender, nós temos essa área toda de atuação. E a integração nacional, essa sim essa é uma atividade diária, né? Era uma atividade, podemos dizer assim, secundária, subsidiária da Força, e hoje ela veio para a missão principal, junto com controlar, junto com defender, integrar o território nacional, apoiar, né, os demais órgãos federais na integração. É uma missão que muito nos agrada e que é uma missão diária da nossa Força. Essa informação importante que nós, civis e os brasileiros todos, Brigadeiro, posso assegurar que nós não temos o conhecimento dessa grandiosidade que é o Brasil e desta responsabilidade que o senhor acabou de dizer, que é a chamada Amazônia Azul, essa que a gente se referiu, essa extensão de mar que a Força Aérea controla. Quer dizer, são números realmente incríveis, a gente tem essa consciência. E na parte de apoio à integração nacional, quais são as ações que o senhor destaca? Você citou a Amazônia Azul, esse é um trabalho também. Nós fazemos o patrulhamento da Amazônia Azul, mas é uma atividade específica da nossa Marinha do Brasil, com quem nós temos uma relação muito forte, assim como o Exército, né, que se ocupa também, né, junto com nessa tríade das três forças, sob coordenação do nosso ministro Múcio, que nós coordenamos também, auxiliando o Exército no controle das fronteiras. O Exército tem um sistema de fronteiras, o CISFRON, que se aplica muito bem. Então, essa coordenação das três forças é muito interessante. Há uma palavra muito forte hoje dentro do Ministério da Defesa, que é a interoperabilidade, ou seja, as forças operarem em conjunto, né? Então, esse é um trabalho muito grande. Quanto à questão, então, do nosso terceiro verbo infinitivo, integrar, nós temos vários exemplos, né, atuais. Isso é uma obrigação que fazemos com muito gosto, né? Tivemos eu estou praticamente um pouco mais de 1 ano e meio no comando e realmente nós tivemos atividades bastante interessantes de apoio à sociedade. O ano passado, se você bem lembra, daquela operação do resgate dos nossos brasileiros, né, em Tel Aviv e depois na faixa de Gaza, foi uma operação interessante. Eu acho que mostrou um tanto da prontidão da nossa força, da presteza, né? E quando nós falamos em prontidão, nós falamos em estar pronto para o combate, para a ação, para o apoio. E presteza, acho que tem muito a ver com solidariedade, com se sentir, né, no lugar das pessoas. E nós fomos o primeiro país a chegarmos lá para fazer o resgate de mais de 1.500 pessoas, mais de 10 voos, né? Então isso eu acho que é uma atividade muito ligada a essa relação que nós temos com a sociedade brasileira. E este ano tivemos algumas infelicidades, uma delas começando do mais próximo, do mais distante, as questões agora dos incêndios, né? É bom citar aqui, nós temos um grande equipamento, o KC-390, um dos nossos projetos estratégicos, que temos o maior gosto, o maior carinho, porque ele nasceu dentro da Força Aérea, da prancheta dos nossos engenheiros, junto com a Embraer. E esse avião, quando do contrato de aquisição do avião, nós adquirimos um sistema de combate a incêndio, né? E está sendo uma das vedetes nessa operação, tanto na região do Pantanal, né, com base em Corumbá, como aconteceu agora no interior de São Paulo, né? Então, uma aeronave que realmente, ao despejar 12 mil litros de água, ela realmente ela consegue aplacar aquelas condições bastante críticas dos incêndios, no início ou na continuidade deles, e juntamente com os bombeiros que estão lá embaixo, né, que fazem um trabalho muito interessante, muito desgastante, né, nós conseguimos apoiá-los. Não foi diferente e não está sendo diferente, já uma operação continuada de mais de 1 ano lá na Amazônia, em apoio lá à comunidade Yanomami, né? E essa é uma atividade interessante e nós temos lá um recorde, pouca gente sabe, mas no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, nós fizemos lá 940 voos de lançamento, tanto de alimentos como de insumos para a construção de
sistemas de saúde, novas residências, apoio à Polícia Federal, às agências, ICMBio, IBAMA, FUNAI. Então, foi a maior operação de lançamento, chamamos ressuprimento aéreo, quando você lança por paraquedas aqueles pallets pesados, aquelas cargas todas. 940 voos de lançamento, maior operação de ressuprimento aéreo no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, na nossa Amazônia. Fazemos também a mesma atividade em apoio à nossa Marinha na Antártida, né, na nossa estação, que fazemos, se lá na Amazônia, naquele calor bastante forte, lançamos no gelo para apoio aos nossos militares e os biólogos, os pesquisadores que residem lá durante um ano na nossa estação. Então, esse é um ressuprimento aéreo. E, por incrível que pareça, no Rio Grande do Sul, quem diria, né, fizemos ressuprimento aéreo, lançamento de alimentos, medicamentos para comunidades ilhadas durante essa enchente histórica do lado do nosso Rio Grande do Sul. Então, mostra um pouquinho dessa atividade quase que perene dentro da integração nacional. Brigadeiro, o senhor foi muito gentil com uma qualidade que a Força Aérea tem, que eu quero tocar aqui novamente para a nossa audiência, que é um fator, e nós identificamos como sociedade civil, por exemplo, no caso do conflito em Gaza, em Israel, a velocidade da decisão da aeronáutica em tomar uma posição foi alguma coisa quase que imediata dentro do processo. Isso que o senhor chama de prontidão. Quer dizer, para nós civis, que ter uma força militar com esta preocupação e se prepara, essa prontidão para agir a favor do Brasil, não só na defesa, mas no resgate dos brasileiros, é uma coisa extraordinária. Como é que isso aconteceu? Como é que a força conseguiu essa percepção? Porque também tem uma decisão, alguém toma essa decisão e tem que ser agora. Como é que isso aconteceu? Eu diria que na leitura de jornais, na televisão, a gente imaginava tudo, menos que fosse tão imediata a ação da Força Aérea, quanto foi, como foi, e perfeita. Como é que isso? Parece que o serviço de inteligência da Força Aérea sabia que ia acontecer um bombardeio lá. É parecido com isso, Agostinho. Nós temos experiências pretéritas, né? Você bem lembra que durante a crise do Covid, nós fizemos resgate de brasileiros em Wuhan. Naquele episódio, nós não tínhamos ainda os aviões de grande porte, os KC-30, que são os Airbus 330, que têm uma grande autonomia, e nós fizemos esse resgate com as aeronaves VC-2, aeronaves da Embraer, que foram emprestadas na época pela Presidência da República. Foram 7 pousos, né? Mas ainda assim, apesar de ser uma missão muito parcelada, difícil, porque nós não conhecíamos muito bem as questões do Covid, mas fomos rápidos, quem sabe não tão imediatos como agora, mas entendemos que quem sabe pudesse até ser um pouco mais antecipados naquela atividade. Não foi diferente na Turquia, quando também fomos rápidos lá. Então nós entendíamos que nesse episódio agora, tanto os nossos brasileiros, tanto os que estavam em Tel Aviv quanto na faixa de Gaza, seria interessante que nós fôssemos o mais sérios possível, né? Porque de uma hora ou de outra nós seríamos cobrados por nós mesmos de fazer essa atividade. Quando você faz rapidamente, isso facilita muito o trabalho. É interessante que se diga também que fizemos essa atividade em coordenação com o nosso Ministério das Ações Exteriores, né, no dia 7, quando iniciaram lá, quando inicia aquele problema trágico, né, drástico, que nós acompanhamos pela televisão. Já no dia 8 nós decolamos, né, com a primeira aeronave, né, e chegando aqui 2 dias depois, já trazendo as primeiras 230 pessoas. O MRE teve uma atividade muito importante, e isso foi um depoimento de um senhor que me disse que estava lá, inicia no sábado os problemas, na segunda-feira ele recebe no celular dele: você é o senhor fulano de tal, você está em Tel Aviv, você quer voltar para o Brasil? Se você quiser, diga sim e apresente tal hora no aeroporto. Ele ficou impressionado com esse trabalho que foi feito dentro desses órgãos, os órgãos federais, a Força Aérea, o Ministério da Defesa e o MRE. Então foi um trabalho interessante e mostra que nós temos capacidade, sim, de, dentro desse binômio prontidão e presteza, podemos ajudar a nossa sociedade sempre. Isso a gente, você que nos segue na nossa audiência, essa conversa que nós estamos tendo é uma conversa de Estado, porque a Força Aérea, a Força Militar,
somada, e a Força Aérea aqui em particular, ela está ligada ao Estado e não ao governo, o que mostra essa ação pronta, preparada em defesa da sociedade. Brigadeiro, olhando um pouco para frente, olhando para o futuro, eu perguntaria ao senhor, quais são os projetos da FAB para frente? Como é que a FAB está olhando o Brasil, o mundo? Quais são os seus principais projetos? Bom, nós não podemos perder de vista nunca uma Força Aérea, uma força que se prepara sempre para o combate, né? Para a defesa do país, para a segurança do nosso espaço aéreo, e trabalha, como eu disse, nessa interoperabilidade com as demais forças. Olhando para frente, nós desenvolvemos um grande projeto, o projeto Gripen, é uma aeronave de última geração, junto com a Suécia, e nós não podemos descuidar nunca, Agostinho, de olhar para o futuro, olhar para os nossos produtos, mas em paralelo fazer com que a indústria nacional acompanhe esse processo. E essa aeronave ela foi desenvolvida em conjunto então com a Suécia, mas nós, no ano passado, nós inauguramos, dia 9 de maio, uma linha de montagem paralela do Gripen no Brasil, né, na Embraer. É a primeira aeronave supersônica construída no Hemisfério Sul. Assim como o KC-390 é o maior avião de transporte construído na América do Sul, né? No Hemisfério Sul, desculpa, né? Então, a aeronave de caça, essa é de suma importância, é a prioridade de qualquer força aérea, e como disse, nós agora trabalhamos para a aquisição de uma segunda aeronave supersônica, né? O desenho da Força Aérea sempre foi, como eu disse, ter dois aviões supersônicos diferentes, porque isso aumenta a nossa capacidade em função do tamanho do nosso país. E a quantidade também, logicamente, tem que acompanhar isso, né? A versão de transporte, hoje, o nosso carro-chefe é o KC-390, um projeto de sucesso, já vendendo aí 37 unidades no mundo, né? Hoje já estamos com vários países ligados à OTAN, voando esse equipamento, ou já tendo adquirido. Participei agora da assinatura de 2 novos países que adquiriram, a Holanda e a Áustria. Então mostra aí que a capacidade industrial do Brasil, ela acompanha essa necessidade que a Força Aérea tem de cumprir a sua missão, principalmente naquele tópico defender. Há um outro projeto importante que nos mostrou essas atividades hoje, seja na Amazônia, no Pantanal e no Sul, a necessidade de ampliarmos a nossa capacidade chamamos de asa rotativa, os nossos helicópteros, né? Essa operação no Sul mostrou essa necessidade, nós tivemos que deslocar, imagine, helicópteros da Amazônia para apoiar no Sul, um deslocamento muito longo, um dia de viagem, né, que é um consumo de horas, e hoje trabalhamos, né, dentro do Estado-Maior da Aeronáutica, que é o nosso órgão de direção geral que olha o futuro da Força, uma aquisição maciça de helicópteros, não só para a Força Aérea, mas o Exército assim pensa, e a Marinha também, né, porque isso amplia a nossa capacidade de trabalhar naquele verbo integrar. Então, em termos de aviação é isso, a aviação de caça primordial, mas partimos agora também para um outro flanco, que é a questão espacial. Nós fizemos um centro de operações espaciais dentro do nosso comando de emprego, né, que é o nosso comando aeroestratégico, aeroespacial, e hoje nós temos já 3 satélites que são comandados pela Força Aérea, né? Sempre digo que qualquer satélite que nós tenhamos adquiridos ou tenhamos feito alguma parceria, como foi um deles com a Telebrás, esse satélite ele tem que ter uma atividade dual. Ele tem que atender às necessidades de uma força, o imaginamento, o entendimento do panorama, né, de um possível conflito, mas também tem que ser utilizado para atividade civil. E não é diferente. Nós temos um satélite que nos traz dados importantes, mas também é de comunicação, em que a Telebrás ela consegue fazer o espalhamento dessa comunicação para atender a sociedade brasileira. Um outro satélite que colocamos agora no espaço é uma dupla de satélites, é um satélite que chamamos de radar. Ele consegue enxergar através das nuvens, através das árvores, através da fumaça. Então é importante para que possamos fazer também esse imaginamento. Mas é importante também para o país, para as agências que cuidam do meio ambiente, porque elas tratarão com uma visão pretérita das questões de desmatamento, combate a incêndio. Perfeito. Então essa dualidade é sempre uma perspectiva da Força Aérea quando faz as suas aquisições.
Brigadeiro, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, pela magnitude da Força Aérea, com tudo isso que o senhor está nos explicando, nos contando, pela abrangência de fatores que ela tem no ar, na terra, como o senhor acabou de dizer, como é que a Força consegue, como ela faz para capacitação, para treinamento desses brasileiros, desses seres humanos, que como o senhor começa em 82, segue uma carreira de trabalho, de treinamento, de capacitação. Como é que a Força Aérea organiza isso? Como é que ela faz para treinar os seus oficiais dentro dela? Muito bem. Nós temos a nossa formação, Agostinho, nós somos hoje 69 mil pessoas na Força Aérea, número redondo. Um terço desse efetivo é de soldados, né? Isso é, além, logicamente, da atividade laboral desses jovens, também é, de alguma forma, um modo que a Força tem de internalizar jovens, formar novos cidadãos. Alguns seguem a carreira, aqueles que não seguem, eu acho que captam, né, a essência do que é ser um cidadão brasileiro nas suas atividades fora da FAB. Daqueles que seguem a carreira, nós temos uma escola técnica de formação dos nossos especialistas, chamamos de graduados, né, os nossos sargentos, que vão até suboficial. A maior escola técnica da América Latina, em Guaratinguetá, que forma na faixa de 900 a 1.000 novos militares, sargentos por ano. Escola modelar, né, que eu diria é a base da Força, porque ali nós temos 34 especialidades, né, desde o controlador de voo, como eu disse, o mecânico de voo, o eletricista, o eletrônico, o mecânico de avião, o pessoal da área de saúde, da área de combate. Então é uma escola que merece ser visitada porque ela é realmente apaixonante. Essa é uma escola principal. A escola de formação de oficiais aviadores forma também os nossos, chamamos de intendentes, que é o pessoal da administração, e os de infantaria, que é a base da nossa guarda e segurança, que é em Pirassununga, a Academia da Força Aérea, que você nós já tivemos o prazer de tê-lo conosco lá. Essa escola, então, é uma escola de 4 anos, forma os pilotos, né? Falando agora dos aviadores, e depois de 4 anos, nós vamos para Natal para fazer especialização ou na aviação de caça, ou na aviação de transporte, de helicóptero, de busca e salvamento, de patrulha. Então, esse cadinho das nossas atividades aéreas, né? Os intendentes são espalhados dentro dos nossos, que chamamos grupamentos de apoio, que são as nossas parcelas espalhadas no país que cuidam da administração e dos recursos públicos em atendimento às nossas necessidades. E temos também algo que eu acho muito interessante, é o quadro temporário. Durante 8 anos, né, várias profissões, o advogado, o engenheiro, o dentista, o médico, o jornalista, o farmacêutico, ele pode, já formado nas universidades e faculdades do Brasil, aplicar para trabalhar durante 8 anos como militar, como oficiais e também sargentos, dentro da Força. Isso é um ganha-ganha porque às vezes são jovens que estão iniciando a carreira, trazem o conhecimento das suas universidades e levam também, depois de 8 anos, suas conquistas aqui dentro da nossa Força. Olha que impressionante. Brigadeiro, estamos aqui chegando no nosso quadro final e eu queria falar um pouquinho de uma organização. O senhor foi um dos responsáveis pela criação da Somaero, da Sociedade dos Melhores Amigos da Aeronáutica. O primeiro presidente foi o Reinaldo Papaiordano, o atual presidente, o Eduardo Marchon Ferreira. E uma coisa interessantíssima que é a proximidade que a Força Aérea buscou com a iniciativa privada. Conte um pouquinho para a gente dessa entidade que tem sido um sucesso. Pois bem, nós temos, Agostinho, no Brasil, nós temos o Comando Central aqui em Brasília, você está na nossa sala aqui, mas nós temos no Brasil 7 comandos aéreos regionais, os Comares, né? O primeiro Comar com sede em Belém, o segundo com sede em Recife, o terceiro sede no Rio de Janeiro, o quarto em São Paulo, o quinto com sede em Canoas, que cuida toda a região sul, o sexto aqui em Brasília e o sétimo em Manaus, né? A nossa intenção foi, dentro de cada um desses universos regionais, e que nós temos um comando central, nós ampliarmos essa relação com a sociedade civil. A bem da verdade, nós somos uma sociedade só. Uns usam farda, outros não, mas a sociedade brasileira, via de regra, falando de sociedade militar e civil, mas somos uma coisa só. É verdade, é verdade. E em São Paulo, em função dessa relação muito forte que a sociedade tem com as Forças Armadas,
nós achamos bem criar uma sociedade de amigos da Força, ou seja, as pessoas da Força não participam, porque são os amigos que participam e tocam, né? Então, já há 10 anos atrás, criamos essa Soma Aero, é uma sociedade que ela faz projeções geométricas daquilo que nós fazemos. Nós somos muito gratos ao presidente Reinaldo Papaiordano e ao atual presidente Eduardo Marçom e às diretorias que fazem esse trabalho de levar para a sociedade civil um pouco daquilo que nós fazemos. E criaram também, desculpe interrompê-lo, mas criaram também a Soma Elas. A Soma Elas, as sim. esposas do Reinaldo e do Eduardo Marçom fazem um trabalho social interessantíssimo. Interessantíssimo. Pouca gente sabe disso, mas elas se organizam em bazares, vendendo itens que as pessoas fornecem, itens usados, e formam ali enxovais para os bebês que nascem dos nossos militares de menor capacidade para adquirir um enxoval como aquele que nós vimos, que realmente é fantástico. Essa relação é fabulosa, e agora, este ano, ainda estamos criando mais 3 sociedades, mais 3 Somaeros, uma na Bahia, outra aqui em Brasília e outra no Ceará. Por falar em Ceará, acho importante citar também, Agostinho, nós temos lá a base aérea de Fortaleza, o que nós chamávamos a Sorbonne da Caça, que era a grande base de formação dos nossos caçadores, né? A principal atividade de uma força aérea é a sua aviação de caça, a sua defesa aérea. Mas a Fortaleza é uma cidade que foi crescendo muito, o aeroporto foi sendo tomado pelos novos bairros e houve então a concessão do aeroporto. E a base, nós fomos obrigados a tirar o esquadrão de lá, né? E aquela base estava há 10 anos já sem uma atividade mais pontual, entendemos de levar para lá o ITA, né? Então nós temos hoje o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o nosso ITA em São José dos Campos, uma referência mundial de formação de engenheiros, e estamos criando em Fortaleza, na base aérea de Fortaleza, o ITA, sede de Fortaleza, com 3 novos cursos, né? Nós temos no ITA, em São José dos Campos, 6 cursos, e estamos criando, com vestibular já este ano, 3 novos cursos. 2 se iniciam agora, os cursos de Engenharia de Energia e Engenharia de Sistemas, e o terceiro curso, em 2029, 2030, que será de Bioengenharia, ampliando a capacidade de formação dos nossos engenheiros, aumentando essa formação de alto nível no Brasil. Brigadeiro, dentro das atividades que o senhor citou, várias que a FAB tem, qual destas atividades a favor da sociedade civil que mais lhe impressiona, que o senhor traria como um destaque? Sim, tem atividades que são concentradas, como foi a Operação Taquari 2, né? Nós fizemos lá mais de 2.100 resgates de helicópteros lá no Sul. Transportamos mais de 20 mil pessoas, né? Transportamos mais de 250 PETs, né? Então essa é uma atividade concentrada. Mas há uma atividade que nós fazemos no dia a dia, que é um voo extremamente solidário, humanitário, que é o transporte de órgãos e tecidos, né? Então nós temos, por força de decreto, mas já fazíamos isso antes do decreto, que é de 2016, esquadrões, aviões prontos para, em operação, junto com equipes do Ministério da Saúde, equipes também dos estados e municípios, fazer voos rápidos para fazer transporte de órgãos a serem transplantados, né? Você ter uma ideia, em função dessa capilaridade, nós podemos pousar em vários lugares do Brasil. 90% dos corações transportados hoje para transplante são feitos nas nossas aeronaves. Quase 90% dos pulmões são feitos pelas nossas aeronaves. Então nós completamos agora essa marca, depois do decreto 2016, mais de 2.000 voos, né? Isso aí dá mais de 1,5 voo, 2 voos por dia, né? E interessante, em função da velocidade do avião, porque você sabe que os órgãos têm um tempo de permanência em atividade, você tem que ser muito rápido, né? E a aeronave preparada para isso. Preparada para isso, as tripulações preparadas, as equipes médicas preparadas, os contatos entre as pontas, né? Então essa é uma atividade que muito nos orgulha, né? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns transplantados e também doadores, fizemos até homenagem a eles, né? Então isso é mais uma atividade dentro daquele grupo do integrar, né? Daquela tríade do controlar, defender, integrar. Dentro do integrar, essa é uma atividade que nos diz muito respeito. Nós fazemos isso junto à aviação comercial, algumas aeronaves executivas também, mas como nós temos essa capilaridade, essa disponibilidade diária, né, isso nos agrada muito e
dormimos sempre com a consciência tranquila de mais uma missão bonita que nós cumprimos. Impressionante. E isso ela nos lembra também o papel da FAB na época do Covid com o transporte de oxigênio para o norte, nordeste. Foi uma coisa impressionante, a quantidade, porque é um equipamento pesado, a distribuição, isso também foi um trabalho... Você lembrou bem, essa foi uma atividade singular. Nós estávamos começando a operar o nosso Casté 390, que, diga-se de passagem, completa 5 anos de operação agora. Então, no Covid era o início da operação, e nós transportamos os kits de oxigênio, né, sob pressão, para Manaus, que estava naquela crise. Ali você tem uma questão de equilibrar a pressão da aeronave, voando de altitude, e do próprio sistema de oxigênio. E o militar nosso, um grupo de militares, conseguiu fazer um processo, né, isso é uma coisa de uma madrugada, para equalizar as pressões, para que nós não tivéssemos nenhum acidente, nenhuma desventura nessa atividade. Então teve ali, o que eu diria, algum risco, porque foi a primeira vez que fizemos isso, mas não havia como não fazer, porque a gente sabia que podia fazer falta lá na ponta. Impressionante. Brigadeiro, com toda essa sua experiência, essa vida em defesa da nação, da pátria, de 1982 como aspirante, 6.000 horas de voo, comandando, como o senhor bem disse, 69 mil brasileiros que são militares, mas são brasileiros como a sociedade civil, com tudo o que o senhor já viu, com tudo o que o senhor fez nesse conjunto, que mensagem o senhor poderia transmitir aos jovens brasileiros que têm a esperança do sucesso, do aprendizado, de uma vida melhor? Uma mensagem que o senhor podia deixar para a nossa audiência e particularmente para os jovens brasileiros. Poxa, eu sou um apaixonado e egoísta pela Força. Se eu pudesse falar para todos os jovens ingressarem na Força, seria muito bom. Não tem lugar para todo mundo. Mas acho que nós temos tido algumas experiências hoje, conhecendo muita gente boa, que tem feito junto conosco movimentos como é a questão do ITA em Fortaleza. Estamos criando também um parque tecnológico na Bahia, numa base aérea que também estava em fase de ativação. Então não há dúvida, isso parece até um chavão, mas hoje o Brasil precisa muito disso, que é a tal da educação. Né? E a educação essa é a doutrinária, né? A formação do cidadão, e o jovem tem que buscar isso, né? Seja nas Forças Armadas, seja nas boas escolas privadas e públicas, né? Eu tenho caminhado e conhecido, em função desse carinho pela educação, conhecido várias escolas públicas de altíssimo nível no Brasil. Me parece que tem lugar para todos, né? E todos têm que buscar o seu lugar sob o sol da educação. Então não há dúvida que a saída é pela educação. Nós estamos ampliando a nossa capacidade de absorver mais pessoas. Agora, lá no Sul, em função das enchentes, né, históricas, né, nós ampliamos em 1000% a capacidade de absorver cabos, né, que é quase o início da carreira, para que a gente pudesse, ao entrar, e trazer um pouco da sua experiência técnica, mas também ampliar o seu nível educacional. Então, acho que seja na Força Aérea, seja nas Forças Armadas, nas escolas públicas e privadas, esse é o único caminho que vai levar o Brasil para frente, e nós temos que acompanhar isso e cooperar com esse tipo de atividade. Brigadeiro, eu quero entregar para o senhor um exemplar da revista Vida e Sustentabilidade, que a Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, nos concedeu a entrevista, e também a The Winners, com a Roberta Medina, que é a musa dos eventos de entretenimento do Brasil, porque essas duas revistas, lhe entrego, são os 2 últimos exemplares, elas vão reproduzir a nossa entrevista em formato digitalizado. Ela tem QR Code e vai para 70 países. Nós temos uma distribuição desse conteúdo para 70 países. Alguns países, embaixadas, fazem a tradução espontânea, eles mesmos solicitam os arquivos, porque eles querem conhecer o Brasil. Nosso trabalho é trazer um pouco do Brasil para outros países. E isso é que nós exportamos essa entrevista afora das nossas fronteiras também. E eles ficam impressionados, porque se nós próprios não sabemos todos esses números, não sabíamos tudo, eles ficam ainda mais impactados. Eu confesso ao senhor que recentemente fiz uma visita à Embraer com uma comitiva da Etiópia, ministros, embaixadores, e eles ficaram assim perplexos de encontrar uma empresa do padrão, do porte, da qualidade que é a Embraer, ligada aí a todo esse serviço da FAB. Mas eu gostaria de encerrar essa nossa conversa, Brigadeiro, fazendo
uma pequena brincadeira com o senhor. Imagine um quadro. O senhor tem uma única oportunidade, Deus desce aqui agora e diga assim, Brigadeiro Damasceno, o senhor pode escolher uma pessoa, viva ou morta, que o senhor vai jantar durante 4 horas com essa pessoa. Quem o senhor escolheria e o que vocês conversariam? Bom, Agostinho, se fosse pessoa viva, eu ainda tenho a oportunidade de poder jantar. Então eu escolheria, se você me der a chance de ampliar um pouco esse universo. O ano passado, nós tivemos as comemorações dos 150 anos de nascimento de Santos Dumont. Nós temos na Força Aérea algumas figuras que representam segmentos da Força. E quando nós falamos em inovação, essa pessoa é Santos Dumont. Então, não tenha dúvida que, em função do aniversário, fizemos muitos eventos relacionados a Santos Dumont. Eu acho que ele está muito feliz com o que nós fizemos com ele. Seria falar um pouco com ele no jantar, ainda que fosse só 4 horas, né? Mas falar um pouco de tudo que aconteceu em termos de inovação no mundo, desse capital que ele nos deixou, né? E restrito ao meu universo da Força Aérea, falar o quanto que nós devemos a ele. Santos Dumont é o patrono da aviação brasileira, né? Mais do que a Força Aérea, de toda a aviação brasileira. É um ícone mundial, respeitadíssimo pelos incrementos de inovação que ele fez. E tudo que nós fazemos hoje na nossa Força Aérea sempre tem alguma coisa ligada, né, a esse gênio. Então, não tenha dúvida que jantar com Santos Dumont seria realmente algo indescritível. Mas este ano, há uma outra figura que completaria 120 anos esse ano, e eu falei aqui do ITA em Fortaleza, que é o Marechal Casimiro Montenegro Filho. É um cearense, né, oriundo do Exército, lá de trás, né, que ingressa na Força Aérea. E esse sim, era um desbravador tecnológico. Ele cria o ITA, né, lá em São José dos Campos, junto com outros brigadeiros, outros oficiais da aeronáutica. E esse sim é hoje o homem do momento, é aquele que, a forma que nós estamos entendendo de dar em retorno a ele, e a terra dele, o Ceará, a criação do ITA lá em Fortaleza. Ele sai de Fortaleza, vem para a região do Vale do Paraíba, constrói aquele complexo que é o nosso centro tecnológico e lá insere o ITA, né? Mal saberia ele que forma hoje os melhores engenheiros, aquele curso, é o curso mais desejado por essa garotada de alto nível intelectual. E a forma que eu diria a ele no jantar, Casimiro, nós estamos de alguma forma devolvendo a você um pouquinho de tudo que você nos fez, levando para a sua terra o seu ITA, né, para que você durma em paz, né, durma consciente que tudo que você fez de coração, e de coração nós estamos retribuindo isso a você. Brigadeiro Damasceno, obrigado pela sua gentileza de nos receber. Alegria nossa. O Brasil e o mundo lhe agradecem, particularmente a nós brasileiros. Muito obrigado, Agostinho. Muito obrigado. Voltamos num próximo programa com a AT Talks. Muito obrigado a você pela audiência e até o nosso próximo programa.